Olá, boa noite. Estamos entrando no ar, já ao vivo? Deixa eu ver. Já ao vivo aqui com o nosso pessoal. Nosso colega Toninho já está aqui presente também. E o nosso colega que vai bater papo conosco hoje, Dr. Rubens, também já está aqui presente. Obrigada, Dr. Rubens, pela sua participação mais uma vez, onde nós vamos aí tratar de um assunto muito importante aqui para toda a nossa sociedade, né? Já, já a gente inicia. Deixa eu só ajustar aqui. Olá, você que está chegando, boa noite. Vamos ver aqui. Uhum. Pronto! Vamos iniciar, então, mais um momento de bate-papo aqui na nossa agenda de lives. Eu queria já agradecer a presença aí do pessoal que está participando. Uma boa noite a todos vocês. Um bom dia e uma boa tarde a vocês que vão assistir esse vídeo depois, né? Muitas pessoas assistem depois. Sejam todos bem-vindos a mais um momento aqui onde nós vamos discutir sobre política. Hoje um assunto assim super importante e pouco discutido por algumas pessoas, né? Porque quando nós ouvimos falar de política, aí muitos já saem correndo, né? Mas espera aí, não sai correndo não. Fica aí que tem muita coisa boa que nós vamos discutir hoje. Eu queria então já agradecer aqui o Rubens, né, o Rubens Basto, meu colega Rubens, doutor Rubens, Rubens que foi vereador lá no município de Osasco, também foi secretário de Comércio, na Indústria e Comércio lá em Osasco, e também chefe de gabinete do prefeito Lapas lá em Osasco. Então tem, assim, uma grande experiência aí na área política que vai poder colaborar com a nossa discussão hoje. Muito bem-vindo, Rubens. Eu que agradeço, Marli, o convite que me foi franqueado. Dizer que é uma satisfação poder estar conversando aqui com seus amigos, né, que acompanham as suas lives aí. Acho importante o tema, né, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, que demonstra ainda mais a importância de ter uma política forte para poder, né, atacar os problemas que atingem a população. É verdade. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Marli Lobato, aqui do município de Jandira. Sempre, né, toda a minha atuação aí foi em relação à questão da Secretaria da Educação, mais envolvido na questão da educação, educacional, e também na área aí de proteção às mulheres, né? Então, esse sempre foi aí a minha luta, né? Isso não quer dizer que todas as outras não são importantes, né? Nós, enquanto cidadão, a gente está, né, atuando aí e de olho, temos que estar de olho em tudo aquilo que nos interessa, aquilo que faz parte da nossa vida e que é importante para nós, né, e para o bem comum, né, e é sobre isso que nós vamos discutir hoje, né, o nosso papo hoje é sobre o que você tem a ver com política, né, o que é política, né, eu sempre escuto, sempre ouço, né, dizer que quando fala de política, pronto. Aí eu ouço assim, eu não me envolvo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não gosto de política, né? Política é tudo ladrão, né? Então, assim, política não é comigo, não gosto de discutir política, mas as pessoas se enganam aí, né? Outros pensam que política só tem a ver com o político, ou até mesmo com o voto, né? Votar, período eleitoral. Você sabe o que realmente é política? Né? Acho que é isso que é importante, é isso que nós vamos discutir.
Porque, apesar aí de todas as coisas ruins, e tem sim coisas ruins, né, que tem acontecido aí na política, ela só vai mudar se houver o conhecimento, a participação e o envolvimento de toda a população. Então, todos nós temos que nos envolver. Não é isso, Rubens? Verdade, eu queria passar para o Rubens, né, fazer aí esse momento que é tão importante aí para todos nós, né, no caso aí é a essência, né, da política mesmo na nossa vida, o que ela tem a ver conosco, né, quais são aí os pontos positivos e aquilo que a gente tem que ficar atento no nosso dia a dia, porque nós experimentamos e praticamos a política em todo momento das nossas vidas. Todas as ações do nosso dia a dia, ele depende de ações políticas, porque nós vivemos em comunidade. Então, eu queria ouvir de você se ouvimos tantas coisas ruins sobre política, por que nos dizem que ela é tão importante? Por que ela é importante? Maria, ela é importante por tudo isso que você está dizendo, né? Que ela rege a nossa vida, né? Tudo que se faz tem uma conotação política. Se a gente for ali na cozinha abrir a torneira, né, a torneira está fornecendo uma água que tem uma concessão que foi dada por intermédio de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal, de uma empresa que é fornecedora de água, que precisa ter um tratamento adequado, né, que precisa ser fiscalizada para poder trazer uma água de qualidade. Ainda ontem nós ouvimos uma matéria que tinha como a Sabesp aqui, que é a grande detentora da concessão de águas no estado de São Paulo. Uma matéria que foi vinculada ontem na grande mídia, que como ela terceirizou muito seus serviços, lá na ponta, a empresa que era responsável por transportar o cloro estava terceirizando o serviço, pegando qualquer motorista aí que tivesse caminhão, porque ela não tinha, né? Pegasse o caminhão e levava lá no fim, estava pegando 20%, de 10% a 20% do cloro, vendendo ali para pequenas pessoal de quintal aí fazer os seus detergentes, os amaciantes, os desinfetantes e as cândidas, né, para vender na rua nos caminhões, e completava com água, quer dizer, né, vimos até uma avaliação de uma bióloga lá, que acabou por dizer que a água, o cloro, né, para a qualidade da água é importante, na medida que ele é alterado, pode trazer prejuízos à população. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta, né? E aí tem a fiscalização, tem a parte policial, digamos assim, que é o acompanhamento lá do que aconteceu, tem a parte política dos deputados ou de quem está envolvido, né, em denunciar esse tipo de prática ou percebendo que isso está acontecendo, fazer a denúncia, fazer a fiscalização. Então, assim, a política rege a nossa vida. Tudo que a gente faz hoje é política. Você vai tomar um ônibus, esse ônibus também tem uma concessão de uma empresa que precisa prestar um serviço e cobra uma tarifa. Quer dizer, né, essa tarifa é discutida. Então, assim, em tudo que se faz, né, em tudo que a gente faça, envolve política. E a abnegação disso é um prejuízo para o cidadão. Né? Acho que eu, por exemplo, até por vivência, eu tento estimular meus filhos, né? Tenho um casal de adolescentes, eu tento estimulá-los a conhecer política, né? Eles são bastante críticos, conhecem, acompanham. Então, assim, porque é o futuro, né? A gente tem que estimular a população a participar cada vez mais. É verdade que existe um certo desgaste do político em si. E eu acho também, Marli, que isso muito se deve à política por conta das disputas, né? Porque quando vai se disputar, evidentemente, entrando um pouco na questão da disputa do voto, né? O candidato A entende que ele não vai poder ressaltar as qualidades do candidato B, ele vai ter que atacar. E muitas vezes, falando isso, a população, evidentemente, acaba se enchendo desse tipo de situação, né? Especialmente quando tinha horário eleitoral também, já eram né, aqueles que gostam de sangue, né, que pejorativamente falando, assistiam para ver quem ia bater em quem, né? Quem vai apanhar. E é duro a gente ver esse tipo de política, na minha opinião, porque é assim, né? Faz a pesquisa. O candidato A está ganhando. Então, não, então vamos mirar nele lá, é nele que nós vamos bater. Quer dizer,
é por estratégia de políticos, dos consultores políticos e tal, aquela coisa toda. Então, eu creio que esse movimento todo, em que pese, em certa medida, ele, né, na visão dos técnicos, ele trazer um certo sucesso para aquele que se dispõe a fazer esse tipo de prática, eu acho que a luz da situação acaba desgastando as pessoas, né? Porque fica aquela briga, todo político briga, todo político é ladrão, quer dizer, fica uma coisa meio jargão, meio pejorativa. A gente vai chegando numa certa idade, eu tenho 48 anos, muito bem vividos, graças a Deus, mas eu, por exemplo, adotei um sistema assim, eu acho que as pessoas, quando são muito intolerantes ou muito extremistas, elas perdem a razão em qualquer situação. Porque eu não posso chegar aqui, em que pese eu ter divergência do prefeito A, do prefeito B, ou do governador A, esse cara ficou 4 anos e não fez nada. É um popular assim, eu posso até ter divergência em determinada área. O governador é privatista, eu sou contra privatizar a qualquer preço, acho que tem que ter discussões, acho que o Estado tem que ter controle de parte, mas é uma convicção minha, quer dizer, eu posso divergir dele nesse aspecto, mas não posso, de repente, achar que, olha, não, esse fez aí, paralisou tudo só por causa para fazer política contra o presidente. Eu não acho, desculpe, quem vai discordar de mim, eu acho que ele pode até ter lá embaixo, lá no fundo, ingrediente político, mas viu-se a importância realmente de fazer esse afastamento social, que já entra no outro aspecto de quão importante é a política, né? Porque você não tem uma liderança para poder conduzir esse processo, que seria de nós, né? Que seria de nós, tanto no processo de organização, da parte da saúde e tal. Graças a Deus, o pessoal fala, fez o hospital de campanha aí e praticamente não usou, mas graças a Deus que não usou. Porque ruim se tivesse lotado, né, lá, e se tivesse que estar continuando lá. Então, já que não continuou, graças a Deus, né, eu estou ainda preocupado com essa situação toda, mas eu acho que denota um pouco da importância do que é a política, e o cidadão precisa se valer disso, precisa acompanhar. O problema é que assim, a população reclama, não gosta de política, mas por outro lado também ela não se preocupa, né? Não participa. Se você perguntar para a maioria da população quem votou, as pessoas não sabem. Eu vou confidenciar uma coisa para você. Você disse aí, fui vereador 3 vezes aqui na cidade de Osasco, já participei de várias campanhas, e um tempo atrás, você sabe disso, nunca foi permitido fazer boca de urna, né? Mas de uns anos para cá, a Justiça Eleitoral foi atuou mais de perto ali, com o apoio da polícia, então, que é bastante sugestivo, acho importante. E aí, o que aconteceu? Os boquetes ficou tudo longe das escolas, né? Estava tudo longe das escolas. E aí, a gente que ficava ali nas imediações ficava olhando. Tinha gente que vinha desesperada. A pessoa vinha olhando para o chão e tentando achar o panfleto e não achava ninguém para entregar para ele, aquela coisa. Eu tinha dúvida em relação a isso. Falava, não, isso aí deve ser exagero, não é possível. A partir daquele dia eu mudei minha opinião. Falei, como tem gente desinteressada, parece que trata de qualquer jeito. E a gente vê aqui, sem entrar no mérito íntimo das pessoas, mas a gente vê como é que as pessoas tratam, elegem, né, para zoar muitas das vezes, né? Especialmente, lamentavelmente, alguns jovens, né? Elegem por brincadeira, vou eleger o humorista, e não é nem pela pessoa, porque às vezes o cara pode ser um humorista, mas ser um humorista crítico, humorista da política, que faz uma discussão, né? Eu não sou contra, de repente, personalidades, né? Nós temos, por exemplo, de jogadores de futebol que têm uma atuação importante no Congresso, por outro lado, tem outros que, né? E a população continua elegendo, continua dando essa atenção, né? E aí acontece que muitas vezes não tem evolução nenhuma no próprio desenvolvimento da cidade ou das pessoas, né? Quem acaba sofrendo é o coletivo como um todo. Né? Na verdade, aí a essência da política ela tem que ser a busca do interesse de todos, né? O bem comum para todo mundo. Né? E não é isso que muitas pessoas veem. Né? Até mesmo quando você fala das questões críticas, né? O triste, né, que eu vejo, aí eu acompanho a questão política desde da minha adolescência, lá pelos 14 anos, e a gente vem acompanhando a todo o movimento político aqui na cidade, no estado, no país inteiro, né, a gente gosta muito dessa questão política, e o que chateia muito a gente é que a gente vê que algumas pessoas, elas ingressam na política não para o bem comum, mas para os interesses próprios, né?
ou para a politicagem. Aí vira aquela politicagem de interesse próprio mesmo. Né? Opa, deixa eu ver aquele ali que está na frente, então vamos derrubar aquele ali. Né? Opa, aquele. E muitas vezes essa pessoa nem é aquela pessoa que tem o que contribuir muito, né? Às vezes ela não tem muito o que contribuir, ela está ali só para prejudicar mesmo, né? Então, mas assim, nós estamos numa democracia e todo mundo tem direito de participar e deve participar mesmo, até mesmo esses que criticam muito, né? Porque às vezes quando critica demais é porque não vivenciou, não tem conhecimento de como funciona, e quando vivenciam, quando estão na situação, aí vai ver, opa, e não era bem assim, hein? Eu pensei que fosse isso, mas não é isso. Né? Eu acho que a questão de nós pensarmos política, nós temos que pensar no bem comum, nós temos que pensar num todo, né? E contribuir, ainda que eu não esteja com o mandato, né? Ainda que eu não esteja, mas cada um tem aí o seu papel, né? Cada um pode fazer, né, alguma coisa. Então, aí eu acho que a questão dos interesses aí comuns que estão ligados à política vem da própria política pública mesmo, que ela assim, fundamental para que haja um desenvolvimento na cidade. Como você tinha falado, quando nós pensamos em política, nós estamos até a cabeça envolvido, porque quando nós falamos aí da necessidade de colocar, nós precisamos de vaga em creche, nós precisamos de uma ação política. Né? Quando nós precisamos lá de uma vaga na UTI, nós precisamos de uma ação política que pense ações no município, ou na cidade, ou no estado, ou no país, para crescer aí o número de vagas, né, nessas instituições. Ah, tá, mas quando nós pensamos lá, por exemplo, no mercado, que o feijão está caro, que o arroz está caro, são ações políticas aí, né, econômicas, que vai influenciar. Então, não adianta nós falarmos que não quero saber de política, não gosto de política, quanto menos a gente se envolver na questão política, mais nós seremos governados por aqueles que nem sempre é o que deveria, não é? É verdade. É a pura verdade. Tudo, né? Você falou aí agora do preço do feijão. O preço do feijão tem impostos que foram votados, que foram aprovados pelo Congresso Nacional, enfim, e assim, e tem resultado na vida das pessoas, né? Então, se a população fica o tempo todo reticente a participar, quer dizer, aí você vai fazendo o que quer, né? O Congresso vai atuando do jeito que quer. Ainda bem, professora, que nós estamos hoje, temos ao menos as redes sociais, né? Nós sempre tivemos os movimentos sociais, que sempre atuaram, né? Através das suas organizações sindicais, estudantis, de toda a ordem, mas as redes sociais também, se ela tem o seu lado negativo, né? Que é essa coisa de proliferar mentiras, fake news, essas coisas todas, ela tem um lado positivo, que é muitas das vezes deixar claro para determinados setores da política, seja o Congresso Nacional, seja Assembleias Legislativas, ou até mesmo câmaras municipais, da discordância de determinados temas, da discordância de aprovação de determinadas leis, isso, de alguma maneira, acaba ajudando a pautar, né, as ações, muitas vezes, dos parlamentares. O que precisava era ter um interesse maior, né? Se todas as pessoas, né, conjuntamente, depois de fazer o seu juízo de valor, sem aquela coisa, porque a gente, lamentavelmente, a gente saiu do campo da política e ficou no campo da torcida, né? Ah, eu torço para o candidato A, eu torço para o candidato B. Né? E muitas das vezes é assim. O fato de eu ter ajudado a eleger determinado candidato ou determinada agremiação não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que ela faz, né? Ser crítico. Sob pena de alguém botar o dedo na minha cara e falar, não, você elegeu lá e agora aguenta, olha o que você fez lá e tal. Não se trata disso. Né? As pessoas, eu tenho assim, comigo que as pessoas não votam muitas vezes querendo o mal, né? Mas, infelizmente, a não participação, o distanciamento da política acaba gerando isso, porque você não tem claro quem são as pessoas, né? Que verdadeiramente têm contribuições a dar, né? A gente lamenta muitas vezes de bons parlamentares que a gente acompanha o mandato, às vezes ficar de fora do pleito, né? Tanto federal, estadual, até mesmo municipal, porque são pessoas preparadas, muitas das vezes por conta de interesses econômicos, né? Porque, assim, se o povo, por um lado, às vezes deixa de se organizar, as grandes corporações econômicas não fazem. Né? As grandes corporações econômicas, tanto que a gente tem lá a bancada da bala, que representa lá
os donos né, de armas de tiro. Nós temos lá a bancada do ruralista, que representa lá os grandes latifundiários do nosso país, que exploram isso absurdamente. Quer dizer, essas grandes corporações, elas se organizam e investem pesado para eleger determinados candidatos que vão lá para defender os seus interesses. Aí você vê, por outro lado, na outra ponta, a imensa maioria da população, para não dizer quase a totalidade, né, 90 e tantos por cento da população necessita, né, de serviços básicos, de tudo, às vezes fica indiferente com a política, né, boa parte dela, né, indiferente, e acaba nos trazendo problemas futuros, né, porque você acaba tendo uma representatividade fraca e acontece o que acontece. Por isso que é importante aí ter essa conscientização política, esse momento de formação política. Eu acho que sim, que é muito importante isso, porque às vezes as pessoas elas não se envolvem porque elas não sabem a principal finalidade, muitas vezes não conhecem, né? Elas vão com que tá aí o aparente, né? Mas o aparente muitas vezes não é a realidade, né? E é importante, como você colocou, de que, de fato, a gente possa se organizar para ter representatividade que, de fato, represente, né? E represente nós que estamos, principalmente aqui na ponta, né? Porque os da ponta aqui na base são os que mais sofrem, que muitas vezes não tem ninguém para falar por eles, para gritar por eles, né? Então, é algo que nós, enquanto sociedade como um todo, a gente tem que parar para pensar. E as eleições já estão aí, né? Já estão próximas as eleições. Esse ano mudou aí o período eleitoral, né? Mas as eleições já são em novembro, faltam um pouco mais de 4 meses. Então, é momento que a gente já tem que começar a refletir, pensar com bastante responsabilidade, porque vai interferir não só na sua vida, mas na vida de toda uma população e de toda uma geração, né? Pode acontecer também, de interferir na vida das nossas gerações, né? Mas, Rubinho, eu queria perguntar para você o seguinte: você esteve, né, já à frente aí da Câmara Municipal, lá de Osasco, por vários mandatos aí, 4 mandatos aí, se não me engano, é isso? 3 mandatos. 3 mandatos, né? 12 anos, né? Isso. Então, assim, é um período longo, um período de grande experiência aí, né? Então, como que você vê essa possibilidade de estar representando o povo na Câmara Municipal para poder transformar aí a vida do cidadão? Olha, Mari, o que eu vejo assim, na verdade, especialmente na figura do vereador, né? O vereador, digamos que é do poder legislativo, né? Nós temos na nossa Constituição 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e cada um é independente entre si, né? Muitas vezes as pessoas acham que, não, os vereadores estão ligados à prefeitura. Não, o vereador é um poder independente do executivo. Ocorre que, às vezes, pelas parcerias, pela proximidade, você acaba tendo essa impressão, né? E até é importante conversar contigo para explicar o verdadeiro papel do vereador, ou pelo menos parte dele, né? Porque às vezes ele assume situações que não é da sua competência, digamos assim, e muitas das vezes aquilo que ele ajuda a realizar, muitas vezes não entra na conta dele também, acontece isso, né? Porque o vereador, de modo legal, ele está ali para fiscalizar, para elaborar leis, né? Para votar as leis que muitas vezes vêm do executivo também, né? Para quem não sabe, o vereador é quem aprova o orçamento, ou seja, se começou o ano, o prefeito vai trabalhar um ano inteiro, ele está trabalhando o orçamento do prefeito anterior, depois se faz um orçamento anual e um plano plurianual para o prefeito colocar os seus 4 anos, aí pega do segundo ano até o primeiro ano do prefeito seguinte, que é o plano plurianual. E aí, ou seja, se você não aprova o orçamento, o prefeito não pode fazer nenhuma obra. Então, esse orçamento vem para a Câmara, os vereadores debatem, levantam questões, fazem apontamentos, fazem emendas, ajustam e tal. Ocorre que, na prática, o dono da caneta acaba sendo o prefeito, que, ao fim e ao cabo, é ele que vai assinar as obras lá e tal, e muitas vezes o vereador fica num papel até meio secundarizado. Mas a importância
legislativo é justamente de dar validade para as ações do prefeito, né, através da aprovação de orçamento, através da fiscalização, através de acompanhamento do modo geral. Para vocês terem uma ideia, as contas dos prefeitos vêm para a Câmara Municipal para ser aprovadas ou rejeitadas. E acontece, hoje é muito comum o Tribunal de Contas dar um parecer contrário e a Câmara rejeitar, deixar até o prefeito inelegível, muitas vezes, por conta, né, de situações em que ele não atuou devidamente, que é o papel fiscalizatório da Câmara. Então, ela deixa até um papel legislativo para exercer até um papel de judiciário mesmo, né? São papéis que o legislativo exerce, né? E, no demais, tem a função administrativa da Câmara, como você sabe, né? A formação da mesa, que é o presidente, o secretário, né? Cada Câmara tem a sua formação, né? Normalmente, presidente e vice-secretário, mas tem, nem na Câmara de Osasco aqui, tem até o quarto secretário, né? Então, a Câmara também tem o seu próprio orçamento, que é também trabalhado, né, tanto para a manutenção da própria Câmara, quanto salário, pagamento de salários, enfim. Né? E assim, só que eu vou falar aqui da minha experiência. Né? A vereadora, a gente fica até um pouco, de certa forma, frustrado. Porque muitas vezes você tem algumas ideias importantes, mas você nunca pode... aliás, você não é conveniente que você apresente em matéria de projeto, muitas vezes. Porque quando chega lá do executivo, fala que tem um tal de vício de iniciativa. Não, o vereador não poderia propor esse tipo de situação, porque envolve funcionalismo público, por exemplo. Aqui em Osasco não se pode... o vereador não pode elaborar lei que diz respeito a funcionário público, especialmente na questão quando tem remuneração. Também outros tipos de lei, quando vai mexer no orçamento, também pode. Então você fica um pouco politicamente à mercê do que o prefeito acha. É verdade, por outro lado, que a Câmara também tem poder de derrubar veto. Você pode apresentar um determinado projeto, ele vem até a Câmara, até a Prefeitura, o prefeito de repente fala, não, eu não quero aprovar, não acho conveniente, né? Tem um parecer lá do Departamento Jurídico da Prefeitura, volta para a Câmara e aconteceu já algumas vezes de se derrubar esse veto e virar lei. É uma prerrogativa da Câmara também. Mas normalmente acaba não acontecendo, porque o prefeito, na imensa maioria das vezes, em todas as cidades, tem maioria na Câmara, aí recomenda não aprovar, o líder está ali com a bancada de apoio, acaba recusando. Mas tudo isso é para dizer assim, o papel do vereador é fundamental, ele é importante. Agora, tão importante quanto a ação do vereador no dia a dia, de levar os problemas, né? Até porque o vereador é o que está mais próximo da comunidade, ele consegue ver as situações que estão ali no entorno. Tem vereadores por segmento, né? Segmento profissional, muitas vezes, o vereador dos médicos, o vereador dos bancários, o vereador, enfim, de outras, né? Que acabam levando demandas também dos seus segmentos profissionais para um conjunto de situações. Mas, a bem da verdade, o vereador precisa ter um apoio da população, do modo geral, e não só no apoio eleitoral. Por isso que é importante essa questão que a gente discutiu anteriormente, da participação política, né, da discussão política. Nós temos um caso emblemático aqui na cidade de Osasco. Lógico que eu já me vali disso também, né, em determinadas situações, onde você reúne a população para levar as suas demandas ao prefeito, até faz reuniões, muitas vezes, com um colegiado de moradores para falar de determinado tema. Mas nós temos um exemplo emblemático, que é o deputado Marcos Martins, né, que eu sempre falo, que ele trouxe a luta do amianto, né, e cercou lá com as associações, a BREA, enfim, né, as pessoas que estavam e tal, e fez uma luta que conseguiu aprovar até uma lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo sendo da bancada de oposição, porque teve apoio popular. Então, às vezes, as pessoas, mas não adianta você ser vereador de situação, ser vereador de oposição. Se você tiver um apoio popular, você muitas vezes, você está ali na Câmara, você é a minoria, mas com a população junto de você acaba tendo força. E mesmo essa população que vem à Câmara, ela acaba dando um respaldo para que você convença, e aí a gente falava das redes sociais, mas as redes presenciais também são importantes no sentido de convencimento, né? Mas aí, dentro do que você está colocando, que eu acho que é, assim, fundamental, né, envolver, porque muitas vezes eu vejo que os vereadores, pelo menos aqui, né, eu sinto que falta um pouco de envolvimento da população,
né, a população participar de forma mais ativa, né? Para isso ela tem que ser envolvida também, ela tem que ser escutada, né? Ela tem que interagir com a população. Às vezes eu sinto falta, né, desse contato dos legisladores com a população, né? Você não acha que assim que teria que ter uma ação, né, da própria Câmara Municipal? Eu sempre fui a favor da Câmara itinerante, né, porque eu acho que a Câmara, no espaço, assim, eu acho que fica muito fechado, dá a impressão que aquele não é lugar para mim, né? Muitas pessoas da sociedade, né, acabam vendo bom, aquilo não é um lugar para mim. Então, eu acho que a Câmara itinerante, eu sempre fui muito a favor da Câmara itinerante, porque ela vai até a população, né? Onde a população muitas vezes nunca chegou até esse espaço legislativo, né? E pode colocar aí as suas contribuições também. Eu sinto essa falta, né? Sempre que posso participo da Câmara Municipal, mas eu vejo que, de fato, assim, a população tem que participar mais para conhecer e também para cobrar, né? Para acompanhar o seu candidato, aquela pessoa que ele colocou lá para representar. Na verdade, quando a gente vota em alguém, nós estamos dando o nosso poder para ele fazer por nós. Então, vai lá e me representa, vai lá e faça por mim. Só que muitas vezes o povo acaba colocando a pessoa lá e esquece até que foi quem é a pessoa que ele colocou lá. Né? Nós não podemos esquecer, então nós temos que estar ali cobrando. E também, assim, outra questão, acho que nós mesmo, enquanto população, podemos nos organizar para fazer esses movimentos de participação. Eu acho que, por isso que eu digo que a educação, ela transforma, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você tem embasamento para ir à busca, né, para ir tanto na busca quanto cobrar com propriedade, porque o que a gente vê muito são as politicagens, eu fico muito irritada com isso, porque politicagem tem demais, né, mas o que a gente quer é, de fato, política que gerem ações, políticas públicas, onde aquele candidato, né, ele possa ter ações, ele possa ter meta, ele possa ter plano de governo, que prevê aí o bem-estar da sociedade, né, que eu acho que é algo que, às vezes, a gente vê aquém. O que você vê? Então, o que ocorre é assim, lamentavelmente, as pessoas muitas vezes só se organizam quando digamos, né, o calo apertou, vamos dizer assim. Então, está lá, de repente vai fechar uma creche fulana de tal. Aí as pessoas veem aquela coisa, aí movimenta, né, e vai lá e respalda o vereador. Né? Aí acontece lá, sei lá, que nem nós tivemos problema aqui do repasse, muitas vezes aquelas parcerias que a gente falava no tema anterior aí do Fundeb, que muitas vezes você estabelece parcerias com entidades, né, para poder, especialmente na questão da educação infantil. E aí acontece que muitas vezes as pessoas se preocupam em cuidar das crianças, mas não se preocupam com os livros, né, com os livros contábeis. E acaba que muitas vezes não prestou todos os esclarecimentos, e aí a prefeitura muitas vezes não pagava o repasse ou estava esperando uma solução melhor lá para a questão do orçamento, lá do que aconteceu, do contábil, e às vezes você tá, nossa, aí vinha mãe de tudo que é lá, daquela coisa toda e tal. Então precisava ter, lógico, é importante também, enfim, a gente prestigia esse tipo de ação, mas era importante antecipar esses tipos de situações, né? As pessoas já se organizarem para os mais variados temas, e tem muita gente boa na comunidade que pode dar uma contribuição importante para o seu bairro, é aquela coisa da dedicação, né? As pessoas que nós temos muitos exemplos de moradores que dedicam parte do seu tempo para melhorar a vida das pessoas. Porque no bairro onde cresci, eu tenho uma imagem que marcou assim, a minha trajetória, né? Nós tínhamos um morador lá por nome Seu Luiz, até de saudosa memória, e eu me lembro que uma vez nós vivemos uma situação muito difícil, não tinha asfalto na rua, era uma barreira danada e tal. E eu, para ser sincero, eu não vou lembrar exatamente o tema
daquela ação, mas nós estávamos coletando assinaturas para um abaixo-assinado. E eu vi ele, assim, indo de casa em casa, pisando no barro, escorregando, aquela coisa toda, isso marcou. E eu vi, né, às vezes ninguém dá nem aí para um abaixo-assinado, as pessoas às vezes são indiferentes a esse tipo de situação, e na outra ponta você tem pessoas que estão empenhadas em querer, sabe, em trazer os problemas, muitas vezes deixam suas casas para vir e tal. Então, assim, e é o que você estava falando, não precisa necessariamente fazer política com um mandato. Lógico, o mandato facilita muito a vida, você tem o plenário, tem o microfone, você tem a televisão da Câmara, tem tudo, mas você também fazer através de conselhos, né, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de toda a ordem, cultural, esportiva, enfim, e levar os temas daquilo que você achar importante para poder pautar as situações. Então, assim, eu acho que eu sou partidário do envolvimento político das pessoas, né? E a gente tem que prestigiar isso e tentar estimular o quanto mais, né? Porque uma população politizada que acompanha a política, certamente ela fará escolhas melhores. Até porque quando ela está acompanhando ativamente, ela vê que de fato quem tem trabalho e quem não tem, né? Quem vive só do remédio, quem vive só de marcar consulta, porque lamentavelmente nós temos esse tipo de vereadores também, né? Que abre a urna, tem 1 milhão de votos lá, coisa bonita, que legal. Aí você vai ver o trabalho que tem. Qual é o trabalho? Ele contratou um monte de gente para entregar remédio lá. Contratou um monte de gente para ficar. Contratou um médico para ficar fazendo consulta. E não é esse o papel, né? Nós temos uma coisa muito mais séria para fazer, né? E às vezes o remédio lá que ele deu lá custou, talvez, na outra ponta, uma votação que desse um ganho importante para a população. Então, tem que fazer esse juízo de valor. E a população próxima, ela percebe isso, ela começa a ter essa distinção, né? E acaba tendo escolhas melhores. É verdade, é verdade. E essa questão que você coloca de participação dos conselhos, então são vários conselhos que muitas vezes, eu até recentemente estava na direção de uma escola, e assim, a dificuldade que a gente tem para achar representantes mesmo que queira participar dos conselhos. E é através dessas representatividades é que você vai crescendo também enquanto cidadão, né? Porque você vai conhecendo, vai sabendo como é que é a aplicação, como é que é feito as questões mesmo, e vai tendo condição de participar cada vez mais. E a gente vê o desinteresse muitas vezes, né, de não querer participar. Então, é importante que todos, né, que todos nós, todas as pessoas, elas comecem, né, a participar mais para compreender mais e valorizar, né, valorizar o seu voto. Né, não dar o seu voto só porque aquele colega te trouxe um remédio, porque, na verdade, o remédio, você poderia, às vezes, até pegar lá mesmo no posto de saúde ou lá na farmácia popular, né? Mas muitas vezes ele faz essa ação já com interesse no seu voto, né? Só com interesse politiqueiro. Por isso que eu falo que aí a gente tem que tomar muito cuidado com esses politiqueiros, né? Que aí, quando chega lá que tem a possibilidade de fazer, de pensar, né, políticas públicas aí que possa estar avançando a cidade, ele se omite, muitas vezes não faz nada, né? A gente não vê muitas ações, ou só endossando, né? E isso é muito triste, né? É triste de ver. Mas, enfim, acho que é algo que nós temos que também, é uma luta de todos nós, né? E eu fico até me questionando, aqui no nosso município de Jandira, nós não temos representatividade de mulheres, né? Na verdade, nós tivemos aqui 3 representantes mulheres desde a sua, né, da concepção de Jandira, né? Nós tivemos aqui a Maria Antonieta, depois nós tivemos a Maura, depois nós tivemos a irmã Ieda, né? Foram as 3 representantes mulheres que tivemos aqui no município de Jandira, nesses 50 e poucos anos aí, 57 anos de emancipação. Isso é triste, porque as mulheres são aí mais de 50% da população do Brasil, né? Mais dos outros 50%, E assim, e não só em Jandira, como aqui na região também são poucas as representatividades, como no nosso país inteiro. E isso é triste. Então, acho que assim, como você vê essa
representatividade feminina nas câmaras. Como você enxerga essa questão das desigualdades aí de representatividade? De fato, aliás, não sou eu que vejo isso, né? Se você for ver, até o judiciário hoje está tendo um olhar para esse tipo de situação. A próprio Congresso Federal também, né, aprovou na mini reforma uma participação maior, né? Já tem os 30% exigidos para a chapa, já tem também aí um estímulo que é agora 30% do fundo partidário também para campanhas eleitorais das mulheres, né? Que falava o seguinte, deu as vagas, mas não deu o recurso, né? Acabou ficando com o recurso, né? Então agora, por lei, é obrigatório. E agora tem mais uma medida que é mais recente, que é o tal dos 5%, né, do fundo partidário dos partidos, tanto em âmbito nacional, municipal e estadual, tem que investir 5% em promoção de ações para a participação feminina na política. Né? E é histórico, né, professora? A senhora pode explicar tão bem quanto eu, né, essa questão, né? Basta olhar que até outro dia a mulher não tinha sequer direito a voto, né? Então, você mudar essa cultura, de fato, ela vai num processo mesmo de transformação da sociedade. E, lamentavelmente, muitas mulheres, às vezes, acabam achando que é isso mesmo, tem que ser assim. Porque, olha, né, mas é fruto de uma coisa até que eu diria até quase que genética, né, que a gente traz achando que não, que é o homem que tem esse papel, que não sei o quê, e na verdade as contribuições que as mulheres têm dado para a política são de tamanha importância, né? Então é lamentável muitas vezes que você tenha que impor através de legislação, através de lei, né, para poder fazer jus a um direito de 50% da população, né, até mais que isso, né? Como eu falava, e mãe dos outros 50%, né? 50% e mãe dos outros. Então, mas eu sou favorável à promoção da mulher. Algumas instituições já têm se valido basta ver o sindicato a qual fiz parte há muitos anos, que é o sindicato dos bancários, né? Já 2 legislaturas, já nós temos presidentas mulheres, né? E já é uma coisa acordada mesmo entre os pares lá no sindicato, justamente por entender que é preciso aproveitar todo o potencial que a mulher tem, né? O universo feminino pode propiciar, e a gente tem visto, né? Tudo que a mulher pega, faz com carinho, com muita presteza, né? Então, acho que é importante essa participação, né? Pela capacidade, já tem ocupado cargos importantes, seja no judiciário, em outras esferas, né? Diretorias de empresas, né? Presidências e tudo. E eu acho que cada dia mais, ainda é pouco, né? Você colocou bem aí, Jandira é um exemplo de como é preciso fazer uma revolução nesse sentido. Então é importante que a gente fomente cada dia mais, né? Lamento ser uma coisa meio quase que impositiva, né? Tem que ser uma coisa de reflexão da própria sociedade nessa abertura. Né? Mas, infelizmente, ainda nós trazemos heranças, né? Em vários aspectos, né? Da mulher, do negro, enfim, de outras coisas que acabam até tendo críticas por parte da sociedade, muitas vezes, de ter essas imposições. Né? Então, mas eu sou, sim, favorável a essa maior participação. Acho até que já deveriam ter, então, já que a coisa tem que ser através de lei, tinha que colar um percentual da Câmara que fosse para as mulheres ocupar as vagas lá, para fazer jus realmente, né? E estimular cada vez mais a participação. Eu acho que essa questão da herança, né? Que essa herança que é uma herança, né, que ninguém quer, né, que é algo que para a gente discutir mesmo, porque de fato a Câmara, as câmaras, o poder, tanto legislativo quanto o executivo, na sua grande maioria é formado pelos homens, né? E nós, mulheres, sempre brigamos também por esse espaço, né? Porque tem algumas especificidades que, de fato, tem essa necessidade aí de um debate maior, de uma discussão maior. Né? Então, assim, eu sempre me coloco à disposição e também me colocarei à disposição novamente aí da sociedade para a gente continuar essa discussão mesmo sobre o futuro da nossa cidade, principalmente, da cidade de Jandira, né, para que a gente possa ter representatividade feminina na nossa Câmara Municipal. Né? Agora, uma outra questão, o Rubinho, eu até coloco assim que
nós, principalmente nós aqui em Jandira, né, nós aqui como Brasil, como São Paulo, né, nós precisamos de gestores que conheçam a administração. Eu sempre, né, briguei por conta disso, que conheçam a administração pública, né, e não basta só conhecer, né, a administração pública, mas também tem que gostar de gente, né, precisa ser de fato gestor público que seja humano, né, que seja aquele que olhe por todos os tipos de pessoas, né, e não só de determinadas categorias. Então, essa é a luta por busca de representantes que, de fato, possam fazer a diferença. Né? O que você pensa a respeito disso? Olha, é o que você está falando, né? O público já tinha que ser uma coisa próxima da população, né? Infelizmente, é, a gente, em alguns lugares, a gente acaba sendo até discriminado muitas das vezes, né? O atendimento não é de acordo, porque as pessoas não estão no cargo errado, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes vem por uma questão meramente política, né? As nomeações que são dadas aí para atender interesse político, muitas das vezes, acaba que põe alguém, já que vai escolher, tem que, né? Estar acordado para poder indicar alguém, procure selecionar alguém que seja, né, preparado e que esteja, né, que seja do povo, que sabe, né, goste de conversar com o povo, gosta, porque você tem as várias histórias, você pega tanto pessoas é, estudadas, né, tal, como você pega pessoas simples, muitas das vezes, Sim, né, e sim. você tem que ter o mesmo tratamento, né? Lamentavelmente, você tem razão, tem certos lugares que escolhem, nós tínhamos aqui, em Osasco, nós tivemos um diretor de finanças. Eu vou falar uma coisa para você. E pior que assim, era recomendado absurdamente. Né? O homem era professor, doutor, e tal, não sei das quantas. Mas não atendia ninguém. Não queria receber, nem vereador ele queria receber. O vereador, às vezes, queria tirar uma dúvida, uma demanda, coisa e tal. Tem que receber esse cara. Quer dizer, o cara era uma sumidade do ponto de vista técnico, né? E ninguém questionava isso, a capacidade técnica dele, mas não queria atender ninguém, quer dizer. Então, assim, você tem que ter, você tem que ter preparado, mas tem que ter amor ao próximo, tem que ter amor às pessoas. Né? Muitas vezes a pessoa vem te perguntar uma eu atendo, eu sou, quando eu fiquei na chefia do gabinete, eu até, antes secretário de Indústria e Comércio, né? Eu até combinei com a minha secretária à época, eu falei o seguinte, vamos, ó, como eu cheguei, aí tinha aquela expectativa, então o segmento dos ambulantes me procurava, aí outro dia dos feirantes, outro dia, sabe, eram os donos de banca, porque estava todo mundo assim, o que esse secretário pensa, né? E, enfim, fica todo mundo preocupado com as ações que você vai tomar. E eu sei que eu acabava, não estava tendo tempo para assinar nenhum documento. Eu disse a ela o seguinte, ó, faz assim, vamos reservar as quartas-feiras. Eu começo aqui, não vou falar às 8, porque o pessoal ainda faz a limpeza lá e tal. 9 horas. 9 horas você pode marcar, de meia hora você marca todo mundo aí. Não precisa nem dizer quem vai ser. Chegou aqui na porta, eu atendo. Tá entendendo? Eu acho que é isso que o. Sabe? Então, assim, eu tinha segunda. Lógico, se eu precisasse de mais um dia, eu falava, marca a quinta agora e tal. Então a pessoa sabia que ia, ainda que tivesse um não como resposta, ela ia ter a sua demanda ao menos ouvida, né? Muitas vezes é isso, as pessoas se propõem a ser secretário, se propõe a ter um cargo público, mas não quer pagar o preço, muitas vezes, de ouvir as pessoas, né, de ser criticado, de ser questionado e também ter o seu momento de se explicar, de poder falar, não é bem assim como você está imaginando, poderia ter sido, ou até ouvir e falar, não, de fato você tem razão, acho que nós precisamos melhorar nisso mesmo e tal. Então eu fiz dessa maneira, resolvi o problema da minha filha. Até 8 horas da noite eu atendi, não tinha problema. Mas a quarta-feira era reservada para atender a população. E, lamentavelmente, às vezes você não tem isso, né? Eu não conheço a realidade de Jandira aí, mas sei que isso, lamentavelmente, acontece em vários municípios do nosso país, né? Determinadas pessoas tentam conversar com o secretário A, B e C por conta de uma demanda, um problema, né? Ou até mesmo com outras pessoas do poder público e acabam tendo esse, né? Parece que lá é o reinado, lá ninguém pode entrar, né? Aquele lá é intocável. E é ruim isso, né? Quem se propõe a ser agente público tem que estar disposto a ouvir as pessoas, por mais simples que sejam os seus questionamentos, por mais irrelevante às vezes para alguns, né? Mas tem que ouvir as pessoas.
faz parte do cotidiano, né? Até porque essa faz parte da missão, né? Das atribuições, né? Do educador, né? Ouvir, na verdade, ele tem mais que ouvir do que qualquer outra coisa. Para que, de fato, comece a pensar, porque ouvindo a população é que você vai ver as necessidades, né? Vai fazer aí até um filtro das necessidades daquele grupo, né, da própria população. De fato, eu concordo com você mesmo, né? Mas nós já estamos quase chegando no finalzinho, falta 5 minutos para a gente finalizar. Está tão gostoso o papo aí. Falta 5 minutinhos para a gente finalizar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem nenhuma pergunta aqui. Eu queria já que você deixasse aí as suas considerações para a gente já finalizar, porque falta 5 minutos. Vamos lá. Só. Não, primeiramente, agradecer mais uma vez, Maria, o convite que foi franqueado. Eu dizer que nós estávamos falando de participação, né? Eu vou dar um exemplo aqui cotidiano, né? Ontem ligou da portaria do meu prédio aqui, acho que eles vão fazer brigada de stand e tal, né? Que é obrigatório você fazer com os moradores. E falou que vai estar tendo as inscrições, e eu hoje procurei o zelador e falei, olha, eu vou me inscrever aí que eu quero participar. Eu acho que é importante, né? Às vezes alguém pode falar, não, cara, faz aquilo, tem tanta coisa para fazer, mas tem que dedicar um tempo para essas coisas. Eu acho que é isso que tem que estimular. E ele me falava da dificuldade, que muitas vezes é ligar para um apartamento, a pessoa fala, não quero nem saber disso, não quero ouvir falar, não quero saber disso. Então, assim, acho que assim também a gente falava da política, né? E é uma coisa política também, né? É uma política, nesse caso, para organizar aqui o prédio, para poder estabelecer aqui voluntários que possam prestar um serviço caso haja necessidade de fazer um abandono do prédio, então as pessoas se prepararem para isso. Mas muitas vezes as pessoas também estão fechadas nos seus mundos, não querem abrir os seus horizontes para outras questões, para ajudar o próximo especialmente. A gente, com o passar dos anos, por conta dessa correria toda, a gente ficou muito egoísta, né? De achar, não, vou resolver o meu problema aqui, o resto que se exploda lá, né? E não é assim, acho que é importante participar. Lógico, a gente tem que trabalhar também, tem outras coisas para fazer, mas reservar um tempo também para se dedicar à sociedade, fazer um papel social, né? Tanto acompanhamento político, seja no prédio, seja reunião de condomínio também, enfim, eu acho que é importante, a gente não pode ficar só achando que é os outros que têm que resolver por nós, né? Mas agradecer imensamente aí o convite, estou à disposição, sempre que quiser, pode me convidar, é um prazer falar contigo e para as pessoas que acompanham você aí no canal. Eu que agradeço, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui, né, enriquecendo aqui o nosso conhecimento, né, dizer que é através da política que se muda a vida das pessoas, né, e que nós temos que estar cada vez mais, as eleições estão próximas, e elas vão fazer a diferença na vida de todos nós, com certeza, querendo nós ou não, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. Então, é importante que a gente se informe, que a gente se envolva, que a gente participe, né? E participe não só, né, do período eleitoral, mas participe como o Rubens colocou aqui, participe dos conselhos, participe dos movimentos, né? Participe dos sindicatos, saia do mundinho, né? Sair do nosso ninho para viver o todo, porque quando a gente vive o todo, a gente começa a se preocupar mais com as pessoas, né? Então, é isso que eu trago, agradecendo aí a participação de todos vocês, né, por, né, mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigado, Rubens, que Deus abençoe a todos vocês, e estamos juntos aqui. Amém, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente até agora, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.